Graça e paz, amém? Cumprimentar a todos e todas que estão aqui presentes e vocês que estão nas suas casas. Nós estamos na campanha de Daniel, né? Para quem está assistindo e não sabe, nós temos uma cartela que colocamos nossos pedidos e é uma campanha de muita história. Eu creio que muitos de vocês têm testemunho também de todos os anos que nós participamos. Em nome de Jesus. Estou aqui com um desafio, uma palavra assim que está queimando no meu coração e desde já eu quero dizer que é para começar falando da minha vida. E que Deus me dê sabedoria e dê discernimento para mim, para vocês, para receber. E vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7, versículo 37 a 49. Quantos acreditam que o pai que ama corrige os seus filhos, amém? Para começar da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, Deus, Ele quer que nós vivamos o verdadeiro evangelho e que nós vivamos também a verdadeira intimidade com Ele. Eu queria que você, antes de nós fazermos a nossa leitura, esse texto é um texto muito conhecido, é um texto muito especial. Para você que conhece, vai se identificar. E eu quero que você, nesse momento, pegue sua cartela ou lembre do que você colocou na sua cartela, né? A gente costuma dizer que é a cartela dos nossos pedidos. Aí nós, quando nos apresentamos diante de Deus, né, numa campanha, ou diante do altar de Deus, a gente coloca as nossas necessidades, como foi falado aqui já, colocamos nossos pedidos. Eu queria que você, talvez você colocou numa sequência, não sei se foi proposital, do primeiro, de mais necessidade, do segundo, terceiro, ou não, você foi colocando aleatoriamente. Mas saiba que por detrás, ou como pano de fundo de cada pedido, de cada desejo, de cada necessidade, tem uma carência, tem um vazio, uma necessidade, né? E tudo que você colocou aí, que eu coloquei, que nós colocamos, é como se fosse um mapeamento que a gente faz da nossa vida para se colocar diante de Deus, para depender de Deus. E muito mais do que realizar o pedido, o desejo, Deus quer tratar da nossa vida, da nossa área, do motivo que tem essa necessidade, esse desejo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque essas áreas da sua vida, da minha vida, as áreas da nossa vida que estão frágeis, que estão vulneráveis, e às vezes tem muitos questionamentos, tem muita necessidade de compreensão do porquês, né? Do porquês. E essas áreas, esses pedidos, muitas vezes nos toma muita energia física, emocional e espiritual. Mas a palavra de Deus, né, em Mateus 7, de 7 a 20, né, não precisa abrir, fala, né, pedi e dar-se-vos-á, bateu e achareis. E tem uma música muito linda da Ludmilla que fala mais ou menos, eu não vou cantar, só vou falar lendo. Deus conhece as nossas carências, Ele sabe tudo o que precisamos. Seus ouvidos estão atentos, né, para ouvir a nossa necessidade, o nosso clamor. Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir, pois Deus é fiel para abençoar. E Deus, Ele é fiel para abençoar. Ele quer nos abençoar, né? Ele é Pai. Aí eu pergunto para você, você pode ter colocado aí algum pedido pessoal seu, de alguma questão de saúde física, alguma questão de emoções, de sentimentos, ou algo de espiritual, de necessidade, ou você pode ter pedido algo nessas áreas para um familiar, algo para um amigo, né? Para a conversão das nossas famílias, conversão das pessoas próximas a gente, trabalho, estudo, né?
coisas que nós precisamos para a nossa existência aqui na terra. Aí a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E esse reino de Deus está dentro da gente, está dentro de nós. Quando nós buscamos o reino de Deus, as nossas necessidades tornam-se secundárias e Ele vai acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Este é o mandamento de Deus. No mundo lá fora, né, o inimigo, ele faz o contrário, é o ter, né, para nossa alma, o nosso eu sou ser desacrescentados. Então, para cada pedido, independente de qual seja ele, existe uma necessidade de construir um reino de Deus ali. Pode ser, né, eu creio que vocês talvez já passou por isso. Às vezes eu tenho umas cartelinhas antigas, sabe? Aí a gente olha assim, nossa, isso aqui que Deus, eu pedi para Deus, eu vi que não aconteceu, mas eram coisas que Deus tinha outras portas, para outros caminhos a trilhar. Já teve pessoas que eu coloquei ali pedindo para Deus curar, pessoas queridas, e elas faleceram, estão na glória. Então Deus está no controle. E a gente vai colocando os nossos pedidos diante de Deus, né? É possível que algum pedido, Deus não, que esse pedido possa substituir Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus não vai realizar, porque Ele quer ser o principal em nossas vidas. Então às vezes lá na frente a gente entende do porquê dos nãos. Aquela música que fala que Deus, mesmo fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. E a gente tem, e assim a gente vai aprendendo, né? E ainda lá em Mateus 11, 28 a 30 fala que: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E esse texto não é somente para novos convertidos, ou para evangelismo também, mas é para nós que estamos na caminhada aí. Você pode ter colocado no seu, né, nós colocarmos no nosso pedido sobre o ministério, sobre o chamado, o que Deus tem para a minha vida, para que eu possa exercer. E quando a gente fala de ministério, não é só aqui dentro da igreja, é onde Deus te colocou, para você ser sal, luz dessa terra. A gente colocou também uma gratidão por algo que Deus já realizou, talvez na campanha passada, no ano retrasado. Será que nós colocamos isso ali, em algum cantinho, ou como principal? A gente colocou, nós colocamos intimidade. Eu quero ter mais intimidade contigo, Deus. E automaticamente que eu tenho intimidade contigo, eu tenho intimidade comigo. E Deus traz luz às minhas trevas e vai quebrando e tratando as necessidades do porquê de eu ter as necessidades das coisas que estão ao meu redor. Porque é fato que quando uma necessidade tira de nós a paz e nos traz muita angústia, é porque Deus não está no centro. Alguma coisa ali precisa ser trabalhada, e Deus quer trabalhar conosco. Nós colocamos quebrantamento, avivamento, salvação, arrebatamento, porque nós estamos vivendo num cenário de que Jesus está próximo e Ele está voltando. Aí nesse texto, né, lá em Lucas 7, versículo 37 ao 49, é aquela história da mulher que se apresentou a Jesus com um vaso de alabastro. Aí lá no versículo 37 faz o seguinte: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento.
Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Aí Jesus começou a falar, né, que ele chegou até a casa de Simão, e não deste água para os pés, regou-lhe os pés com lágrimas a mulher, né, os cabelos com sua cabeça. Então Jesus, ele colocou como prioridade aqui não deste água para os pés, né, e também as lágrimas e os cabelos. Ele não falou tanto do vaso de alabastro e do unguento, daí falou dos ósculos. Aí no versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, e ela me ungiu os pés com unguento. E depois Jesus foi falando que muitos pecados lhe foram perdoados, e no 48 disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Né? E aí tem outras partes da Bíblia, né? Marcos fala que o Judas questionou, né, o discípulo, que poderia ser vendido, depois ele foi lá entregar Jesus por 30 moedas e tudo mais. Mas trazendo aqui para essa história, caso vocês não saibam, o vaso de alabastro, né, era um vaso de um perfume muito caro, que todas as mulheres tinham, né? E esse vaso para essa mulher, para as mulheres, era utilizado em 2 momentos da sua vida: quando casava, né, na noite de núpcias, ou caso a mulher não estivesse casada, né, no seu sepultamento, era quebrado ali. E aí, em outra parte da Bíblia fala que essa atitude dessa mulher foi uma atitude espiritual, que foi esse sepultamento de Jesus, foi a unção do sepultamento de Jesus, no caso aqui. Veja bem, se ela tinha o vaso de alabastro, ela era casada? Não. Ela poderia chegar diante de Deus com uma necessidade. Qual necessidade? Do quê? De um casamento, de ter um marido, não é isso? E ela chegou diante de Deus, de Jesus, né? E ela poderia ter pedido um marido, você acha que não? Porque ela estava com vaso de alabastro. E ela chegou diante de Jesus e ela quebrou o vaso de alabastro. Lembrando que o vaso de alabastro, para algumas mulheres, era o valor de um trabalho de 1 ano. Era muito caro e muito precioso. E essa mulher, ela tinha uma necessidade, com certeza, porque ela era uma mulher que tinha um vaso de alabastro e ela era uma mulher que não tinha marido. E diante de Jesus, ela colocou, diante de um desejo, diante de uma necessidade, ela se quebrantou ali. Essas lágrimas eram lágrimas de adoração, possivelmente eram lágrimas ela entregou, porque ela sabia que aquele vaso de alabastro era muito caro para ela conseguir outro, e uma mulher sem vaso de alabastro era mais difícil de casar, mais difícil de ter marido. E ela quebrou aquele vaso de alabastro. Talvez isso trouxe alguns grilhões no coração dela, de confiança, de entrega, de adoração. E ainda foi questionado, né, alguns discípulos: mas poderia vender isso daí e dar para os pobres, né? Em outros textos fala sobre isso. E ela teve um ato de adoração, de quebrantamento, de choro diante de Deus. Aí, o que tu queres de mim? Para cada desejo, para cada pedido, é necessário ter um quebrantamento. É necessário ter um quebrantamento. Porque é justamente nessa área que Deus quer tratar da nossa vida. Essa área que nós estamos precisando de algo, nós estamos necessitando de algo.
E às vezes a gente luta, a gente pede para Deus. Muitas vezes é alguma situação que possivelmente é uma cova de leões que Deus quer trazer crescimento para a sua vida, para a minha vida. E às vezes a gente está lutando ali, querendo: Deus, me tira dessa cova, me tira dessa fornalha. E o que Deus mais quer e está apontando é que nós vamos lá para o quebrantamento, para entender e compreender o que Deus está querendo falar conosco e qual a área da nossa vida que Ele está querendo tratar e curar e restaurar. Essa mulher, eu acredito, ela quebrou o vaso de alabastro, ela se entregou, e ao mesmo tempo ela entregou a necessidade, ela entregou a carência. Por isso, algo forte que eu creio que Deus está querendo dizer para nós essa noite: para cada desejo, para cada necessidade, para cada carência, nós precisamos quebrantar diante de Deus. E ao invés, antes de ter ou não a realização desse desejo, nós precisamos permitir que Deus trate em nós o porquê dessa carência, o porquê dessa necessidade, que muitas vezes está tirando a nossa paz, que muitas vezes está tirando a nossa, até fragilizando a nossa fé. Então nós precisamos apresentar os nossos desejos e pedidos, até os nossos sonhos. Então a gente se apresenta diante de Deus, não é errado, e jamais, não é pecado. Deus é fiel para a gente colocar. A gente se apresenta: Deus, o que quero de Ti? São esses meus pedidos. Agora, quando a gente se quebranta, a gente se coloca diante de Deus: o que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim? Será que na nossa cartela tem também o que Tu queres de mim? Porque quando a gente começa a buscar, e é um desafio para mim, para você, para todos nós, esse desafio de que Tu queres de mim, buscar primeiro o reino de Deus, aí nós seremos supridos, nós seremos tratados, nós seremos curados. É uma dor, esse choro dela, foi choro de dor também, foi choro de quebrantamento, ninguém conhecia a história dela. Será que faz tempo que a gente não entra lá no nosso quarto, na nossa intimidade, e derramamos lágrimas de dor, de quebrantamento, de cura? E às vezes a gente está lutando com a nossa força, pedindo para Deus: eu quero isso, Deus. Mas Deus está querendo falar com a gente: o que Tu queres de mim? É diferente. O que quero de Ti, Senhor? Agora, o que Tu queres de mim? E para a gente saber o que Deus quer da gente, a gente precisa ter ouvidos sensíveis à voz dEle. E é só em quebrantamento, é só esvaziando, é só quebrando o vaso de alabastro, quebrando aquilo que é mais precioso que a gente tem. E muitas vezes aquilo que mais precioso nós temos é aquilo que a gente está pedindo para Deus e necessitando. É abrindo mão, é entregando. Uma frase que eu vi muito interessante, muito profunda, fala que toda glória que não seja para a glória de Deus é vanglória. Toda glória que não seja para a glória de Deus é vanglória. Então, algo que possa ser vanglória para a nossa vida, não pode tirar a glória de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? Para todos nós? É construir o reino dEle dentro da gente. E quando a gente busca esse eu sou de Deus, a gente começa a ser suprido de tal forma que tem alguns desejos que eles passam a não existir mais como prioridade. Porque quando a gente é preenchido, a gente começa a entregar para Deus. Assim como Deus entregou a Jesus, que era o filho dele. Assim como Abraão entregou. E quando a gente fala de filho, é forte. Deus quer que nós sejamos o quê? Intercessores, adoradores, primeiramente, adorador, quebrantamento. Será que nós temos orado por nós? Eu coloquei família, conversão, nosso próximo. A gente tem orado, intercedido? A gente tem tido peso de intercessão? Será que a gente ainda sabe o que é isso? De acordar à noite, não conseguir dormir, e você vira na cama e Deus está te acordando para você orar, interceder por algo, por alguém que você não sabe, mas você vai estar pagando um preço por uma vida, porque um dia a sua vida alguém pagou na cruz, em oração, em evangelismo, pela minha vida também.
doações. Recentemente nós tivemos 2 presenças aqui, 2 ministérios abençoados, que foi o Leandro Luz, né, que viveu uma pessoa de situação de rua. Eu trabalho com esse público também no CREAS. Quando a gente começa a olhar, gente, para certas situações que inclusive acontecem na nossa cidade, pessoa de situação de rua, violência doméstica, tudo eu trabalho com essa área, contra criança e adolescente, abuso sexual contra criança, Lei Maria da Penha, adolescente em conflito com a lei, a gente chega à conclusão que a gente não tem problemas. E quando a gente foca só nos nossos problemas, a gente acaba não enxergando aqui ao lado pessoas que estão muito piores que a gente, e a gente tem o que ofertar. Você não já teve momentos que você estava muito mal, aí você encontrou uma pessoa e você foi bênção para aquela pessoa? Então, doar, né? O Ademir Visoni esteve aqui, missões, doar a nossa oração, doar a nossa intercessão, e doar também, para quem teve o privilégio, né, de ter, é muito gratificante quando você tem esse coração para missões, não somente ao nosso redor, mas para missões, saber que você pode doar algo que vai abençoar aquelas crianças que estão lá no Haiti, que vai abençoar um missionário que está lá na África, sendo perseguido pelo Evangelho. Qual o Evangelho que nós temos vivido? Tudo que eu estou falando aqui, gente, é para começar da minha vida. Qual é o Evangelho que nós temos vivido? Nós temos olhado para o nosso redor. É igual a parábola do bom samaritano. Os habitantes da igreja, do templo, ignoraram, que estavam preocupados. E aí o bom samaritano foi lá, porque você sabe que quando a gente procura, a gente encontra algo ou alguém que está com fome, tanto fisicamente, principalmente da palavra e do espiritual. E a palavra é muito clara e fala: não deixe aos pequeninos o que comer. Reino de Deus dentro de mim, quero levar para o próximo. Quando eu estou com o reino de Deus transbordando, a minha necessidade é querer levar para o próximo, é querer levar. Cadê aquela força, aquela pulsão de querer ter uma vida de testemunho para ser um evangelho, e ter aquela sede de levar o que Deus tem na nossa vida? Esvaziar-se, é esvaziando que a gente se enche da presença de Deus, como essa mulher fez do quebrantamento. Sou cheio de Deus. Quando eu sou cheio de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem são os próximos da gente? É a nossa família. É o filho, irmãos, marido, mulher, esposos, avós, amigos, né? Igreja também. São as pessoas que têm uma vinculação afetiva e emocional. E nós temos que amar mais a Deus, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus nós temos que amar acima dos nossos próximos, até acima de nós mesmos, e acima dos nossos pedidos, acima das nossas necessidades. Aí tem lá em Mateus 10, 37 a 38, fala que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama também o filho não é digno de mim. E essa palavra é muito forte. Quando mexe com o filho, se dá um arranhão, mexe com a gente. E eu vou falar rapidinho umas histórias aqui, são histórias missionárias. E uma delas, eu vi no YouTube esses dias, não sei se foi no Instagram, e hoje eu procurei lá e achei: mãe perdoa o assassino do filho em seu velório. Eu vi aquele vídeo, gente, coisa forte, muito forte. E ali nos comentários, essa tem intimidade profunda com ele. Aquela mulher estava numa unção de Deus no velório do próprio filho. E aquele filho foi assassinado por alguém do tráfico, alguma coisa assim. E aquela mulher, ela começou a falar que ela estava orando e perdoando o assassino do próprio filho, porque o assassino do próprio filho foi um instrumento de Deus para que ele não fosse para o inferno,
porque ela estava orando para aquele filho, que ela preferiria um filho morto nos céus do que um filho no inferno. E ela começou a falar, eu falei, gente, que coisa tremenda. Primeiro eu comecei a olhar e ela falou assim, que o filho dela estava com olho e com sede do crime, das coisas, e ela sabia que ia ser o pior, e era melhor ele ter morrido salvo do que ter morrido desviado do mundo lá fora. E ela começou a falar que ela liberava o perdão para aquele filho, para aquela pessoa, né, que foi usado para tirar o filho dela daqui da terra. É forte isso, né? A gente consegue compreender. Uma vez, uma missionária, aliás, ela era uma criança, ele estava num país que era proibido o evangelho, e era uma igreja perseguida. E resumindo a história, aqueles perseguidores mataram os pais dela, que eram missionários, e ela era uma criança de 7 anos. A única imagem que ela tinha do assassino dos pais, porque pregava o evangelho, era uma mão que ele tinha deformada. Talvez era um ritual lá da terra, não lembro, que ele tinha um cargo, ele não tinha a parte da mão e alguns dedos. E foi uma dor muito grande para aquela criança de 7 anos. E ela voltou para o Brasil e ficou da base das missões, num acolhimento, e ela cresceu e foi curada, restaurada, e ela teve uma missão dentro do coração dela, que era voltar naquele país que os pais dela foram assassinados e continuar o evangelho, ministrar. E naquela época que ela voltou, aquele país estava mais aberto, porque espiritualmente pessoas pagaram o preço de sangue pelo evangelho. E aí tinha uma igreja e ela estava ministrando e orando, e de repente ela viu mãos levantadas, e ela viu a mão do assassino dos pais dela. E aquela missionária se prostrou diante do altar de Deus e começou a chorar de alegria, porque ela entendeu a visão espiritual. O principado que matou os pais foi derrotado com a conversão daqueles que tiraram os pais dela. Que tipo de evangelho nós temos vivido? Outro missionário, última história. Esse missionário também estava num local vivendo pelo evangelho, para pregar o evangelho, e era um país de muita perseguição, e ele estava sendo ameaçado para sair daquela cidade. Ameaçado, a esposa com os filhos, e ele continuou. E um dia sequestraram a mulher dele e os 2 filhos. E ele estava desesperado, e aquelas pessoas, que inclusive o Leandro citou aqui, entregaram 3 sacolas da mulher e dos 2 filhos decapitados na frente da casa dele. E quando ele viu, ele recolheu aquelas sacolas para dentro da casa e soltou aquele grito de choro, de luto. Mas ao mesmo tempo, ele agradeceu a Deus, porque a esposa e os filhos morreram pelo evangelho. E ali mesmo, naquela casa, ele enterrou os pedaços da esposa, dos filhos, e deixou o luto ali. E partiu daquela cidade, mas continuou pregando nos esconderijos, mas ele continuou pregando o evangelho. Aí eu quero perguntar, a mulher que quebrou o vaso de alabastro, quais são os nossos pedidos diante de Deus? Nós temos vivido, qual que é o preço para começar da minha vida, que eu, você e nós temos vivido pelo evangelho? Às vezes tem questões, quando a gente se depara com certas histórias, que a gente fica constrangido. Amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tem hora que quando acontece alguma coisa com os nossos queridos, o nosso coração às vezes tem algum sentimento ruim com relação a Deus. Houve uma história, eu não vou contar, num encontro de crescimento emocional, muito tempo atrás, uma senhora foi ministrada e ela soltou um grito, e era num grupo de perdão, e ela soltou, ela foi liberta a hora que ela soltou. Há muito tempo evangélica, e ela não tinha elaborado o luto da mãe dela.
E ela começou a descrever o velório, e ela soltou: que eu te odeio, Deus. E soltou aquilo, e foi libertador, porque Deus sabe, é melhor a gente colocar diante dele aquilo que... Porque uma das fases do luto é a raiva. E às vezes acontece alguma coisa com a gente, que a gente sepulta dentro da gente, e está ali muito sentimento que traz angústia, e ela tinha isso dentro dela. Amarás a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama mais o pai, mãe ou filho do que a Deus não é digno de mim. Lá em Mateus 10, 37, 38, e eu estou falando dessas histórias que nós falamos aqui, né? De perdas familiares, e que ele elaborou o luto ali, mas em nenhum momento ele culpou a Deus. E às vezes, quando acontece alguma coisa conosco, ou com uma pessoa querida, a gente fica inconscientemente cobrando de Deus, culpando a Deus. E na verdade Deus quer, tudo tem um propósito. Tem coisas que é colheita, e tem coisas que é para tratamento. E Deus está querendo falar conosco através dessa palavra, de quebrar os vasos de alabastro da nossa vida. Aquilo que ocupa o lugar de Deus da nossa vida é um símbolo de idolatria. Em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações. Tu és Pai, Tu és amoroso. O Senhor nos restaura, Pai. O Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos purificar, atender as nossas necessidades. A Tua própria palavra fala: olhai para os lírios do campo. A Tua palavra fala, Pai, os passarinhos, eles não andam em ansiedade, eles não temem, porque depende de Ti. Nós queremos, Pai, ser como os passarinhos, como os lírios do campo. Senhor Jesus, nós queremos viver o evangelho da renúncia, Pai. Nós queremos viver o evangelho da fidelidade. Nesse momento, Deus está querendo falar para começar da minha vida e da tua vida. Entrega os teus desejos e as tuas necessidades aos pés da cruz. E que toda a dependência emocional do que você está pedindo seja quebrada do nosso coração. E venha retirar, Senhor, do nosso coração toda mágoa, todo rancor e toda necessidade que nos leva a não depender de Ti, ó Deus. Aquele que ama mais ao pai e à mãe, a filhos, do que a mim, não é digno de mim, Senhor. Nós queremos, o próprio Deus entregou o seu Filho para morrer numa cruz. Tem cruzes que os nossos filhos vão ter que carregar, e a gente não tem que tomar as dores, e muitas vezes querer se colocar no lugar de querer impedir. A gente tem que interceder e tem que entregar. Entrega o fardo de Deus é leve, o jugo é suave. Nós temos que buscar que Deus venha buscar o teu reino, Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, quebra o vaso de alabastro diante de Deus. Em nome de Jesus, se quebranta diante de Deus, esvazia. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, os nossos desejos, a nossa necessidade serão acrescentadas. Porque quando nós nos esvaziamos, quando nós nos preenchemos de Deus, tem muitas necessidades nossas que nós abrimos mãos, tem muitas necessidades nossas que nós entregamos para Deus cuidar. E aí nós vamos olhar ao nosso redor e nós queremos levar essa unção, essa paz de muitas pessoas que estão com fome espiritual, e nós não estamos enxergando, porque nós só estamos olhando para os nossos problemas.
desperte em nós, Pai, todo adormecimento, desperte tu que dormes, e nós queremos nos quebrantar diante da tua cruz. Vem com o teu fogo consumidor, Pai, nos leva para a tua cruz, queremos nos quebrantar como vaso de alabastro, em nome de Jesus, Senhor, amém. Sonda-me, Senhor, e me